hoje nós temos aqui o irmão Daniel Esteves, que já ministrou aqui uma vez e hoje, mais uma vez, eu convidei ele que viesse aqui ministrar a palavra de Deus. Ele é um excelente professor da palavra, das Escrituras, um profundo conhecedor da palavra de Deus, e hoje ele vai estar aqui para nos abençoar com a ministração da palavra. Eu peço que a igreja dê uma salva de palmas de boas-vindas e de agradecimento por esse amigo, esse homem de Deus que é o irmão Daniel e a sua linda família que está aqui com ele, todos eles servindo ao Senhor aqui neste lugar. Que benção! E eu passo a palavra para você, irmão Daniel. Apresenta a sua família, porque nem todo mundo sabe que você é o pai dessas 3 meninas lindas, que eles... Cuidado, que Daniel está na área. Amém? Amém? Deus te abençoe, Daniel. Vamos orar pelo Daniel, irmãos? Vamos? Aí onde você está, fique de pé. Isso. Estenda a sua mão para cá e peça para Deus abençoar a vida dele. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus que nos levanta das cinzas, Senhor, e faz, ó Deus querido, de nós um forte exército de guerreiros espirituais, de homens valentes na tua presença, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela capacidade, o talento que o Senhor tem derramado na vida desse teu servo, Daniel, e da sua família também, e de todos aqueles que o Senhor tem levantado nesta igreja. Hoje, em especial, nós queremos apresentar o Daniel na tua presença, pedindo que o Senhor possa capacitá-lo, ó Deus querido, para que ele ministre a tua palavra como ela é, e que ele seja a boca de Deus no meio da congregação dos santos, Pai. E que ele possa, Senhor, ser este vaso cheio do óleo do Espírito, e que esse Espírito possa tocar em nossos corações, transformar nossa vida, nossos pensamentos, e que o nosso coração se incendeie com amor para com Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa, Senhor, teu filho, em nome de Jesus, abençoe tua igreja. Amém e amém. Deus te abençoe, Daniel. A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs, para os jovens, adolescentes, que a paz do Senhor continue conosco. Com uma motivação dessa do pastor Samuel, nós funcionamos muito bem, não é? A gente ganha até coragem, ganha fôlego, renova as forças. Amém, louvado seja Deus por isso. 3 pontos do testemunho do irmão Charles que me chamaram a atenção. Primeiro, que ele foi pego de surpresa. E eu também. Mas isso aí é muito interessante, é importante quando nós somos pegos de surpresa, porque cria em nós maior dependência de Deus. Um segundo ponto do testemunho do irmão Charles foi ele falar de sua família. Eu achei isso também muito interessante. É importante que o mundo saiba que existem famílias buscando a Deus. Existem famílias se estruturando. Existem famílias em processo de recuperação. A verdade é que eu também tenho minha família aqui hoje, como o pastor já adiantou. Minha esposa Zenaide, muitos de vocês já conhecem. E eu sou pai de 3 filhas. Rebeca, Isabel Cristina e Mariana. E eu tenho a alegria de tê-las conosco aqui hoje. E o terceiro ponto, ainda referindo-se ao testemunho do irmão Charles, foi o processo pelo qual ele passou até alcançar a vitória. Hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos. E será de fato uma reflexão que terá apenas um início hoje. Eu creio que talvez tenha tido algum início na vida de vocês em algum momento no passado. Mas hoje, essa reflexão dentro desta linha de raciocínio que eu gostaria de compartilhar, terá início hoje e será passada para vocês para ter a continuidade, para ter uma continuação. Por quê? Nós vamos refletir sobre uma história que tem no mínimo 20 anos. Que levou no mínimo 20 anos para começar a ganhar estrutura. Depois ela teve uma sequência, naturalmente. Mas o sucesso dessa história teve início com uma pessoa que motivou a um grupo que o ajudou a levar adiante o seu ministério. Gostaria de convidar os irmãos para terem suas Bíblias abertas no livro de Neemias, no capítulo 1. Embora teremos alguns versículos que serão colocados nos slides, mas eu gostaria de motivá-los a terem também suas Bíblias abertas para se referirem a alguns outros que porventura
possamos pensar sobre eles no decorrer desta reflexão. Então, Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu na fortaleza de Suzã, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Vamos parar por aqui, neste primeiro momento, nesta leitura. Na continuação, gostaria de convidar os irmãos a uma interação. Se você se sentir confortável em fazer com a pessoa que está do seu lado, amém. Mas eu gostaria de encorajá-los a fazer isto. Pode ser uma interação entre 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou mais pessoas. O primeiro convite é o seguinte: das 3 cores que apareceram ali nos slides, qual dessas é a sua cor favorita? Percebendo que os irmãos estão interagindo. Muito bom. É isso mesmo. Agora vem um desafio a mais. O próximo desafio é: das opções que vão se mostrar agora no slide, qual é o seu ponto forte? Onde você diria que você funciona melhor? Na oração? No planejamento? Ou na execução? Pense um pouquinho, compartilhe com o seu companheiro ou companheira. Amém, amém. Agora, o desafio número 3, a interação número 3. Reorganiza as palavras que vocês estão vendo aí de acordo com o seu plano de ação. É o seu plano pessoal de ação. Qual vem em primeiro lugar? Qual vem em segundo lugar? E qual vem em terceiro lugar? Enquanto nós estivermos ponderando sobre a história de Neemias, nós vamos encontrar como Neemias organizou a sua vida, como Neemias projetou o seu futuro em cima dessas 3 opções. É exatamente isso que nos diz o livro de Neemias como um todo. Mais uma vez, é uma história que levou no mínimo 20 anos para começar a se estruturar. Então será difícil resumir em apenas 30 minutos. Mas é o começo para que os irmãos também possam refletir sobre esta história. É uma história excelente, contagiante positivamente, envolvente. E aqui é difícil deixar este livro sem tirar dela ou dele lições para a nossa vida pessoal. E eu gostaria de propor isso aos irmãos, de meditarmos por um momento nessa experiência de Neemias e vermos como podemos fazer funcionar o nosso projeto de vida para 2016. Muito bem, olhando para este gráfico, a gente vai entender que Neemias priorizou a oração. E depois, ele foi planejar. E logo em seguida, ele executou. Em todo momento, no entanto, a oração esteve presente. Tanto no início, como durante o planejamento, quanto durante a execução. Os irmãos percebem também que a execução está dentro do planejamento, o que significa que às vezes a gente precisa de replanejar, voltar e repensar os nossos planos para depois melhorarmos a execução desses planos. É exatamente o que nós vamos compreender através da vida de Neemias. Muito bem. Antes de nós falarmos da história de Neemias como um todo, vamos pensar um pouquinho em termos de contexto.
Qual era a situação nos dias de Neemias? Eu acho que isso pode nos ajudar bastante a também analisarmos o nosso próprio contexto. A gente não pode tomar nenhuma decisão baseada na experiência de outro. Temos que tomar uma decisão baseada em nossa experiência, usando talvez a experiência de outros como referência. Mas a minha experiência será nova, será singular, é a minha história. E eu estarei escrevendo essa história, com reflexos de alguma ajuda do passado, de alguma ajuda do passado mais próximo, ou do presente, mas é minha história. Portanto, Deus vai se relacionar comigo dentro das minhas peculiaridades, dentro da personalidade que eu tenho, que sobressai, seja sanguíneo, seja colérico, seja dois outros que eu esqueci o nome, colérico e melancólico, fleumático. Os irmãos estão bem informados. Exatamente aí que Deus vai trabalhar conosco, levando em conta uma série de fatores. Mas o contexto na vida de Neemias foi um contexto triste. Não estava nada fácil para Neemias. Primeiro, refere-se a um período depois de um cativeiro longo, de 70 anos. O povo de Israel voltava de um cativeiro de 70 anos. Interessante que o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, resume quase que 100 anos de história. Um capítulo apenas. Resume quase 100 anos de história. Então o contexto é este: o povo retornava do cativeiro. A grande potência daquele momento era o reinado persa, que havia dominado sobre o reinado de Babilônia. E esse reinado, quando entrou, ele tinha uma mentalidade completamente oposta ao do reinado de Babilônia. O reinado de Babilônia, a quem ele fizesse cativo, a primeira coisa que ele fazia era tirar o domínio da sua própria língua. Ou seja, ele acabava com a cultura. A pessoa ficava submetida àquele reino na sua totalidade. Vem o reino persa e muda completamente. Uma das primeiras coisas que o rei Ciro faz é decretar o retorno dos judeus à sua terra. Ele queria rever as culturas, ele queria dar oportunidade às escrituras se restabelecerem. Começou, nesse caso, com o povo de Israel, que agora sai do cativeiro, cumprindo exatamente a promessa de Deus que, passados 70 anos, Deus milagrosamente mudaria a história do seu povo. Então o povo já havia retornado ao cativeiro. Olha só essa informação. O livro de Esdras e de Neemias constituíam, na origem, um único livro. Pertence ao período subsequente ao retorno dos judeus do cativeiro babilônico, período que se prolongou durante mais de um século. Nesse período, então, Deus levanta dois grandes líderes, Esdras e Neemias. Uma boa parte do povo já havia retornado do cativeiro e estava lá, vivendo em Jerusalém, do resto, daquilo que sobrara de Jerusalém. A cidade estava destruída. Não sei quais dos irmãos aqui já passaram por experiências semelhantes de morarem num lugar destruídos, só escombros. E você tem que começar a vida dali, do pó. Metaforicamente falando, às vezes isso nos acontece. Às vezes a nossa autoestima está tão baixa que se assemelha a um pó, a destroços, a restos. E Deus nos ajuda a construir sobre o que sobrou e a vencermos sobre as dificuldades. Deus levantou esses dois líderes. Como diz o slide, a atividade dos dois personagens principais, Esdras e Neemias, não é mencionada em nenhum outro livro do Antigo Testamento hebraico. Sem os dois livros que levam o nome deles, seria muito difícil, se não impossível, conhecer os eventos que marcaram a restauração do judaísmo após a aprovação do exílio. E no próximo slide nós lemos, para concluirmos a parte de contexto, o retorno de Israel do exílio na Babilônia não corria bem. O povo esperava o início da ressurreição nacional
predita por Ezequiel. Em lugar disso, enfrentava uma crise que ameaçava silenciar o tênue pulsar do nacionalismo. Felizmente, Deus providenciou 2 líderes, Esdras e Neemias, para amparar a saúde do Estado até a estabilidade. Esse é o contexto. Então vamos ao primeiro item, orar. Neemias escolhe orar. Nesta manhã eu compartilhava com a classe de estudo bíblico que algumas pessoas tendem a dizer: eu não quero espiritualizar as coisas que acontecem na minha vida. Permita-me compartilhar minha opinião. Se somos cristãos, é difícil dizer o que não é, o que é material e o que é espiritual. Mesmo aquilo que é material, a gente transfere para a esfera espiritual. Porque tudo que tem a ver com nossa vida, se tem o acompanhamento de Deus, está seguro. Estamos seguros emocionalmente, estamos seguros psicologicamente, estamos amparados por Deus. E nesse processo Deus vai usar algum recurso para que sejamos realmente amparados nas diversas áreas. Atualmente a igreja está se mobilizando para o programa, o projeto Recupera-se, ou Recuperação. É uma ação de Deus na história atual dessa igreja para dar oportunidade para que nós, como um todo, repensemos a nossa história até aqui. Neemias escolhe orar. Agora vem a pergunta: orar sobre o quê? Orar por quê? E orar para quê? Para nós começarmos a orar por alguma coisa, é importante nós estarmos informados daquilo pelo qual vamos começar a orar. Neemias recebeu a visita de algumas pessoas que vieram de Jerusalém e o atualizaram sobre a situação lá. Mas essas pessoas não vieram automaticamente e contaram para ele como estava a situação. Neemias inquiriu, ele queria saber detalhes, ele perguntou, ele se informou bem da situação. E diz o texto bíblico que ele se entristeceu profundamente, porque afinal de contas, eram os seus conterrâneos que estavam vivendo uma situação triste. Informar-se bem de uma situação é importante para que nossa oração seja mais consciente, seja mais abrangente. Então orar sobre o quê? Sobre aquilo que você venha a se informar. Às vezes não é possível a gente ter informação de tudo, mas a gente tem uma ideia da situação. E é essa ideia da situação que vai nos colocar na segunda pergunta. Por que orar? No momento que eu oro, eu estou transmitindo a Deus a minha opinião sobre a situação. Qualquer que seja ela. Eu estou dizendo para Deus como eu me sinto. Como aquilo está me abalando, como aquilo está me tocando. É exatamente o que Neemias faz. Ele chora profundamente. Em seguida, ele confessa os seus pecados. Ele confessa a sua incapacidade de ter funcionado de forma a evitar aquela história trágica. Ele confessa os seus pecados e os pecados do seu povo. No momento que ele faz isso, ele põe na oração a sua opinião. Em seguida, para quê? Eu vou orar sobre alguma coisa, ou vou orar por algum motivo, e vou orar por algum propósito. E no momento que eu oro por algum propósito, eu coloco a minha expectativa. Eu vou dizer para Deus, Deus, eu desejo que a situação possa mudar. Eu desejo que a situação siga esta linha. Eu almejo que isso aconteça assim. Então colocamos nossa expectativa, ou nossas expectativas. Neemias fez isso quando ele orou. E a partir daquele momento, Deus se envolveu no processo de sua história. Ou no processo de seu interesse. Aquilo que ele queria. Após orar, Neemias parte para o passo 2, que foi planejar. Mas antes disso, vamos ler esses versículos bíblicos que dizem respeito à oração. Olha como que Neemias orou. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Ah, Senhor, estejam abertos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante o rei Artaxerxes. Estão aí as expectativas. Claramente nós vemos aí esses 3 pontos. Por que orar? Quais são? Sobre o que orar, por que orar e para que orar. Neemias deixa claramente as suas expectativas declaradas nesta oração que ele faz diante de Deus. O passo seguinte, então, é planejar. Como que irão acontecer as coisas? Orar implica a ação. Se nós só oramos, as coisas não acontecerão se eu não fizer a minha parte. Jesus uma vez falou para os seus discípulos, se estes se calarem, as pedras clamarão. Se eu deixo de fazer a minha parte, alguém vai fazer, ela não vai deixar de acontecer. Mas a minha participação no processo ficará apagada. Em outras palavras, a minha presença na história não será reconhecida. Basicamente foi isso que Mardoqueu disse para Esther. Mardoqueu falou, Esther, você está numa posição que você pode fazer alguma coisa, mas se de todo você se calar, socorro de alguma parte virá. Então a ação, o planejamento, melhor dizendo, tem que seguir a oração. É exatamente isto que Neemias faz. Agora, Neemias estava numa posição muito confortável. Digamos que Neemias estava na sua zona de conforto. Ele não precisava se preocupar com nada em relação ao seu país e ao seu povo. Ele estava bem. Era muito confortável a sua situação. Ele era o copeiro do rei. E de um grande rei. De um rei que dominava a história daquele tempo. E que certamente dominaria pelo menos pelos próximos 40 anos. Ou seja, Neemias se aposentaria sem nenhum prejuízo. No entanto, ele se importa pela situação das outras pessoas, dos seus conterrâneos. O problema que estava acontecendo lá, embora distante dele, fazia parte dele. O problema que estava acontecendo lá, embora distante da sua zona de conforto, tinha a ver com sua história. O sucesso daquele povo significava o seu sucesso. O fracasso também um fracasso. Neemias vai trabalhar e o seu rosto já não era mais o mesmo. Ele trazia um pesar com ele. Afinal de contas, a notícia havia chocado ele tão profundamente que abatera o seu humor. Tirara o seu otimismo. Ou pelo menos o fizera muito triste. O deixara muito triste. Quando Neemias chega para exercer o seu trabalho diante do rei, ele estava ao lado do rei, era uma das pessoas que tinha a responsabilidade de provar a comida antes que o rei dela comesse. Era um trabalho importantíssimo. O que vocês acham? Provar da comida do rei antes que o rei dela se servisse. Por outro lado, era um trabalho perigoso, porque se houvesse algum problema na comida, ele era o primeiro a sair do mapa. Mas Neemias fazia o seu trabalho com muita alegria. Tanto é que naquele dia o rei percebeu que alguma coisa estava errada com Neemias, porque o seu semblante transmitia isso. Irmão, quando nós estamos na pior, quando nós estamos passando por problemas, pastor Samuel usou uma expressão muito interessante. Nós vestimos uma máscara, nós vestimos um olhar, um semblante para não tentar ser lido pelas pessoas. Mas quando nós estamos passando por um problema que é muito profundo, a nossa
o nosso semblante não esconde. Algumas pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós, sabem que alguma coisa está errada. Ainda bem que temos pessoas que nos conhecem e podem nos ajudar a sairmos da nossa fossa, a sairmos do nosso problema, a sairmos de nossa situação. O rei olhou para Neemias e disse: alguma coisa não está bem com você, Neemias. Agora, a pergunta é: planejar o quê? Por quê? E para quê? Antes de entrarmos nos detalhes de como a coisa se evoluiu em relação a esse contato entre Neemias e o rei, vamos refletir sobre isso. Eu vou planejar o quê? Para que eu seja capaz de planejar alguma coisa, eu preciso de me comunicar. Tem de haver diálogo. Esse diálogo se dá tanto horizontalmente quanto verticalmente. Eu não vou compartilhar apenas com Deus. Em algum momento eu terei que compartilhar com outras pessoas, principalmente com aquelas que poderão me ajudar no processo, naquilo que eu tenho em mente, que poderão me ajudar a realizar minhas expectativas. Então, Neemias estava pronto para comunicar o seu projeto. Já havia feito com Deus. Agora, por que planejar? Porque você tem uma opinião. Mas nesse momento a sua opinião já não é só mais produto daquilo que você concebe, mas o resultado da sua oração, daquele tempo que você gastou com Deus e que você está propondo gastar com Deus a partir daí. Por isso que está ali, expectativa a mais algo mais. Expectativa plus. Porque é esperado que a partir do momento que oramos, apresentamos a Deus alguma coisa do que queremos fazer, que o resultado daquele planejamento já não será unicamente um produto do meu intelecto, mas sim o meu intelecto sobre a influência do Espírito Santo. O meu intelecto sobre a direção de Deus. Planejar para quê? Também entra aí a expectativa. Eu vou planejar porque eu tenho uma expectativa. De novo, a minha expectativa não vai ser mais um resultado do que eu penso apenas, mas do que Deus projeta para a minha vida, do que Deus projeta para acontecer na história, como resultado de minha disposição para fazer aquele planejamento ou para fazer aquela história acontecer. É exatamente aí que acontece do rei perguntar para Neemias o seguinte. Os próximos versículos vão nos colocar a par desse diálogo. Olha só. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Estão na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei disse para Neemias: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Eu acho que essa foi a oração mais breve que alguém já pôde ter feito. Neemias não tinha tempo para entrar do seu quarto. Ele não tinha tempo para se isolar, imagino eu. Então, naquele momento, a conexão já estava estabelecida. E foi exatamente o que Jesus falou para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A conexão é imediata. Que maravilha! Isso nos ajuda a esclarecer o significado do novo e vivo caminho que Jesus nos abriu. A palavra nos diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Isso vem nos encorajando de tempo em tempo. Hebreus capítulo 4, por exemplo, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como resultado disso, acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar vitória em tempo oportuno. Neemias conectou-se rapidamente e Deus não estava distante. Ele não precisava gritar
como Deus não está distante de nenhum de nós, a não ser o grito da alma. A Bíblia diz: todo aquele que gritar o nome de Jesus será salvo. Aleluia. Neemias orou em frações de segundos. E logo em seguida, ele respondeu ao rei. Era um momento oportuno, afinal de contas, o rei abriu as portas do seu tesouro e com essa pergunta: o que me pedes agora? Ele não poderia perder essa oportunidade. Neemias estava determinado a não perder essa oportunidade. Então ele fala. Para surpresa de Neemias ou não, o rei concorda com Neemias. Concede que ele realize os seus sonhos. Concede que ele invista em suas expectativas. Muito além do que ele esperava contar com o rei. O rei proporcionou a Neemias muitas coisas para que ele pudesse executar o seu plano. Não é maravilhoso isso? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus e a bênção vem acima daquilo que nós esperávamos. Reporto-me outra vez ao testemunho do irmão Charles. Ele tinha uma expectativa, mas ele estava inseguro dessa expectativa. No momento que ele acionou os céus, o seu emocional já começou a ser trabalhado. Deus já começou a orientá-lo emocionalmente. Charles, eu acho que ele estava igual aquele Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei, não vamos fazer o que o senhor está pedindo. Se Deus quiser, ele pode nos livrar da sua mão. Se não, eu volto para o Brasil. É o pior que pode acontecer. Ou o melhor que pode acontecer. A verdade é que sua história mudou naquele momento. Deus respondeu a oração de Neemias acima de suas expectativas. E sabe uma coisa que eu achei interessante na continuação da leitura do livro de Neemias? É que o rei não estabeleceu um tempo para que ele voltasse. O rei perguntou quanto tempo ele precisava. Olha só que maravilha. Eu acho que ele preencheu 100% o perfil de funcionário público. O que você acha? Não lhe foi estabelecido um prazo para voltar. E a história nos conta que levaram 20 anos para Neemias conseguir concluir a etapa de restabelecimento apenas dos muros da cidade. Eu não sei se o rei mandava de vez em quando fazer contato com ele. E aí, rapaz, quando é que você volta? Como é que pode isso? A verdade é que Neemias teve tempo de sobra. Bom, agora o planejamento estava quase completo. Neemias precisava agora só de um passo mais, e com isso eu concluo. Ele precisava de executar o seu plano. E eu creio que aqui está uma das partes mais longas do processo. Orar, de repente, não precisamos levar tanto tempo. Para planejar, de repente, não levemos tanto tempo. Mas para executar, automaticamente vamos precisar de muito tempo. A execução exige muito tempo. Porque às vezes durante a execução temos que voltar ao planejamento, rever o que planejamos, para depois executarmos melhor aquilo que nós iniciamos. Agora a pergunta, ou as perguntas são as mesmas. Executar o quê? Por quê? E para quê? Para eu executar alguma coisa que eu planejei, eu preciso me comunicar. A comunicação tem que estar presente em todo momento, meus irmãos. Deus se comunica conosco o tempo todo. Olha só o que diz a Bíblia. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias através de seu Filho. Deus falou antigamente através dos profetas. Deus nos fala através de seu Filho. E Deus continua falando através do Espírito Santo. E isso é fato. A Bíblia nos diz que nós não sabemos pedir como convém, mas que o Espírito Santo intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto nós estamos orando de maneira distraída, está o Espírito Santo orando de maneira compenetrada, de maneira comprometida, para que aquela nossa distração abra espaço para a operação de Deus em nossa história. A comunicação é essencial. Neemias já havia estabelecido comunicação com Deus, estabelecido comunicação com o rei, mas isso não seria tudo.
ele teria que continuar se comunicando. E no momento em que ele se comunica, para executar o seu propósito, ele tinha que explicar por que ele iria executar aquilo que ele tinha em mente. Para isso, ele estaria executando algo que seria de sua própria expectativa, no entanto, expectativa essa que já sofrera a interferência de Deus. Deus estava guiando Neemias para preencher as expectativas, para aperfeiçoar suas expectativas, para coordenar suas expectativas. Muitas das vezes nossas expectativas são limitadas. Muitas vezes quando nós olhamos para alguma situação e deduzimos como agir, nós fazemos isto com limitações que nos são próprias. E eu gostaria de encorajar os irmãos a levar estas suas expectativas a Deus, que não está limitado ao tempo nem ao espaço. Ele sabe o que está acontecendo no momento que eu oro, ele sabe o que acontecerá em virtude de eu estar orando. Ele sabe o que vai acontecer no momento que eu estou planejando e o que irá acontecer no momento que eu ponho em execução. No momento que eu estou orando a Deus para executar alguma coisa, eu devo estar aberto para agir dentro de minha opinião influenciada por Deus. E por último, para que eu vou executar aquilo que eu estou planejando executar? Eu vou executar aquilo que eu tenho como expectativa. Expectativa essa, mais uma vez, influenciada por Deus. Olha só o que dizem esses versos a seguir. Então, fui. São vários verbos de ação. Percebam isso. Primeiro ele orou, depois ele planejou, agora ele vai pôr em prática. E para pôr em prática ele precisa sair totalmente da sua zona de conforto. Ele saiu do conforto do palácio e foi para Jerusalém. Então fui. Depois cheguei a Jerusalém. Depois parti de noite. E eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus tinha posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Algumas vezes a gente tem que guardar segredo. Algumas vezes nós temos que guardar segredo. Não é à toa que Jesus fala, e tu, quando orares, entra no teu quarto. Fecha a porta. Seja somente você e Deus. Converse com o seu travesseiro, mas não converse com o seu vizinho. Guarde aquela mensagem. Guarde aquilo que Deus está lhe revelando para o momento certo. Há um momento certo de Deus para as coisas acontecerem em nossa vida. Olha a parte seguinte. Saí de noite, passei a porta da fonte, então eu lhes disse, vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Os muros, naquele tempo, tinham significados peculiares na vida de um povo, na vida de uma nação. Os muros significavam segurança, proteção. Uma nação que tivesse os seus muros destruídos estava sujeita a invasões do inimigo. Então foi a primeira coisa que Neemias priorizou: a construção do muro, o reparo dos muros. Como estão os muros de nossa vida? Na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, da nossa vida familiar, da nossa profissão, da nossa vida acadêmica. Como estão os muros? Será que estamos suscetíveis a alguns ataques? Será que estamos suscetíveis a algumas influências? Neemias repara os muros. E no processo de executar o seu plano, ele enfrentou muitas oposições. Inclusive de pessoas que subornaram a outras para que ele desistisse de seus planos. Teve até profetas que profetizaram contra o que Neemias estava fazendo, a fim de desestimulá-lo do processo de execução de seus planos. Mas Neemias estava tão seguro daquilo que Deus havia colocado em seu coração, que ele sabia a direção que deveria continuar seguindo.
os muros foram reparados. No próximo gráfico, irmãos, eu repito exatamente o que nós vimos no início. Talvez a nossa história não vai exigir a mesma envergadura que exigiu de Neemias. Talvez o que nós estamos para executar seja alguma coisa pequena em comparação à história de Neemias. Para Deus não existe uma situação pequena ou uma situação grande. A partir do momento que nós compartilhamos com Deus a situação agora não é mais minha ou só minha, é também de Deus. Seja ela pequena ou grande, ela agora é de Deus. Então ela sai totalmente da esfera humana e intelectual e passa pela esfera espiritual. Então vamos espiritualizar tudo em nossa vida, sim. Vamos espiritualizar. Não há nenhum problema em fazermos isto. Não há nenhum pecado em fazermos isto. Temos uma garantia de que quando levamos o nosso problema a Deus, muros estão sendo construídos para nos proteger e para nos ajudar à realização, à execução total dos nossos planos, dos nossos ideais. Orar por quê? Ou sobre o quê? Por quê e para quê? Concluo com o próximo slide, lendo junto com os irmãos o seguinte. Acredito que podemos seguir o exemplo de Neemias, aplicando os mesmos princípios de sua história de vida em nossos projetos para 2016. Afinal, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus nos abençoe. Deus.